Hoje eu vou te contar duas histórias do Ryan e do Luke. Dois menininhos de 4 e 5 anos que tiveram experiências acessando as vidas passadas deles. Eles acessaram quem eles eram, a rua que eles moravam, onde eles trabalhavam, o que eles faziam e como eles morreram. Eu trouxe essas duas histórias hoje, mas se você procurar na internet a quantidade de criança que tem acesso a essas memórias da última vida, de vidas passadas, é bizarro a quantidade de informação de crianças que você vai encontrar. Mas só a mesma história. Peraí. Alguns minutos depois... Mas antes de eu falar da história desses dois garotinhos, vamos entender por que a gente esquece das coisas que a gente viveu em vidas passadas. Conta na mitologia grega que antes da gente reencarnar, vir para a Terra aqui nesse corpo, a gente passava por um rio, o rio Lete, que tinha ali águas do esquecimento. E que quem passasse por esse rio e bebesse muito dessa água se esqueceria completamente daquilo que viveu nas vidas passadas. Se você passasse por esse rio e tomasse só um pouquinho dessa água, podia ser que você chegasse aqui na Terra lembrando assim de flashes e situações de vidas passadas. Agora, se você passasse pelo rio e não tomasse nenhum gole dessa água do esquecimento, você viria aqui nessa encarnação lembrando de tudinho, todas as experiências e sensações que você teve em encarnações passadas. E também todo o conhecimento e virtude adquirida nessas antigas histórias. Agora, falando um pouco sobre os registros akáshicos, sobre as suas memórias de alma, o que fica arquivado ali sobre as suas vivências. Vamos entender um pouquinho desse conceito. Eu vou falar de uma forma bem simplificada. Tem um vídeo que eu fiz aqui que eu falo de uma forma mais detalhada, eu conto tudo sobre os registros akáshicos. Eu vou deixar aqui no card para você ver. Então, de uma forma simples, os registros akáshicos é uma biblioteca cósmica que arquiva tudo aquilo que nós já sentimos, tanto a nível individual quanto coletivo. Lá estão arquivadas todas as nossas memórias desde a nossa origem. Ou seja, gente, tudo aquilo que a gente já pensou, que a gente já sentiu, que a gente já experienciou, as possibilidades futuras, as vidas paralelas, tudo está arquivado dentro dos nossos registros akáshicos. Então, será que esses dois meninos estavam acessando os registros akáshicos deles? Será que as crianças têm acesso a esses registros akáshicos? Sim, de fato, as crianças têm acesso ilimitado aos registros akáshicos delas. E geralmente, quando elas começam a falar coisas que elas captam ali nos registros, os pais às vezes não dão muita atenção, achando que é essa imaginação fértil deles. Muitas dessas crianças, inclusive, se conectam com seus próprios mentores e guias espirituais. O que os adultos colocam aí como se fossem amigos imaginários, são de fato os mentores espirituais da sua criança. Quando a gente encarna, esse véu do esquecimento é como se ele fosse mais fininho. E isso vai alterando, a gente vai começando a esquecer aquilo que a gente vivenciou em vidas passadas, porque nós vamos sendo programados. De fato, gente, a nossa memória é programada pela Matrix. Então a gente vem aqui para a Terra com algumas memórias, alguns flashes de experiências, sensações e vivências de vidas passadas. A maioria das crianças, inclusive você mesmo, já pode ter tido experiências meio paranormais quando era criança. Essas experiências paranormais geralmente são esse acesso a essas outras dimensões. As crianças, elas são tão puras que elas conseguem ter acesso a dimensões mais elevadas. E aí, de acordo com a sociedade que elas são inseridas, com os pais que elas são inseridos, com o sistema educacional do local que ela está também, tudo isso vai fazendo com que essa memória antiga de vidas passadas vá se esvaindo, vá se dissolvendo. Então a criança ali, ela vai sendo programada pelos programas escolares, pelos programas de televisão, e tudo isso vai afetando essa sensibilidade de acessar essas outras dimensões, de acessar esses mentores espirituais. Então a Matrix, ela vai corrompendo essa rede de acesso a dimensões superiores. E aqui, gente, é interessante perceber porque não são só as crianças que acessam a dimensão dos registros akáshicos. Isso também acontece, essa coisa do véu ficar mais fininho, a gente conseguir acessar o outro lado do véu, acontece também com a terceira idade. As pessoas antigas
tem também essa conexão com a dimensão dos registros akáshicos. E aí você deve estar se perguntando, por que que isso acontece no início e no fim da vida? E o meio? O que que acontece com ali a adolescência, o início da fase adulta e de fato a fase adulta então? Por que nós não conseguimos acessar os nossos registros akáshicos de forma livre e ilimitada? Vamos então observar como que é a vida de uma criança e como que é a vida do idoso geralmente. Tá? É claro que vão ter aí exceções, mas de uma forma geral, na infância a gente não tem grandes preocupações. A gente está mais relaxado, a gente não precisa se preocupar em pagar os boletos, em fazer a janta, em trabalhar, ninguém depende da gente. Então nosso sistema mental, espiritual, sentimental, ele está mais relaxado. E nesse relaxamento a gente consegue uma maior conexão. Com os idosos acontece a mesma coisa. Eles já viveram as experiências deles, eles já criaram seus filhos, eles já têm uma certa estabilidade financeira também, e agora eles se permitem relaxar, ficar mais quietinhos no cantinho deles, e isso também permite uma maior conexão com essa essência deles. Eles começam de fato a acessar essas memórias. E nós aqui, adultos, essa metade aí da vida, a gente está muito preocupado com as coisas que nós precisamos fazer. É trabalhar, é garantir o sustento da nossa família, cuidar dos filhos, cuidar dos pais. São horários que precisamos cumprir, milhões de tarefas num dia só. Que horas que a gente tem para relaxar? É por isso que práticas de meditação, mindfulness, são muito procuradas, porque a gente quer fazer essa conexão. Nós queremos conhecer um pouco mais da nossa origem, das nossas existências passadas, por que a gente sente o que sente, da onde eu vim. Isso é um questionamento humano muito comum e muito genuíno. Nós queremos de fato ter esse acesso agora, quando estamos mais conscientes, né, desse planeta, de quem somos. Por isso que a meditação e o relaxamento é muito importante se você está querendo aí acessar suas vidas passadas, porque isso é muito possível. Todos nós temos acesso aos nossos registros akáshicos, essas memórias e essas possibilidades futuras também. Mas tem uma maneira de nós adultos acessarmos os registros akáshicos. E isso é um pouquinho do meu trabalho. Eu faço tanto leituras quanto qualifico pessoas para fazer esse acesso. Então, se você quiser saber um pouquinho mais de como aprender a acessar ou como ter uma leitura dos seus registros akáshicos, eu vou deixar também o link aqui na descrição. Se fizer sentido para você, dá uma passada lá. Tá, mas e o Ryan e o Luke, hein? O que aconteceu com eles? O Ryan é um garotinho que ele deu entrevista, inclusive, na NBC News quando tinha 10 anos de idade. Hoje ele deve ter mais ou menos uns 18, 19 anos, acredito eu. Ele é lá de Oklahoma. E desde ali, de quando ele tinha 4 anos de idade, a mãe dele conta que ele já trazia essas memórias de vidas passadas. Tudo começou com uma sequência de pesadelos. Vou deixar a foto aqui da família dele para vocês verem. A mãe dele conta que ele acordava ali no meio da noite contando histórias muito precisas ali de coisas que aconteceram nos anos 40 e 50. Ele contava para ela sobre festas, pessoas elegantes, vestidas como as pessoas dessa época, e falava muito de Hollywood e falava que tinha que ir pra lá de algum jeito. E assim, eles moravam a 2.000 quilômetros de distância de Hollywood. E o Ryan lembrava desse tempo glamuroso dos anos 40 e 50, aquelas festas luxuosas, aquelas pessoas importantes ali de Hollywood. E durante os sonhos ele começava a acessar essas informações. A mãe dele achou que no início isso era imaginação, era coisa da cabeça, né? Essa coisa da imaginação fértil, e não deu muita bola. Só que isso não terminou, ele continuava comentando sobre esse acesso a vidas passadas, até que ela resolveu parar e dar atenção ao que o menino estava falando ali. Tudo começou a ficar muito estranho. Estranho mesmo, principalmente porque a mãe dele e o pai dele são batistas, então eles não acreditam em reencarnação. Mas como o garoto relatava assim com muita vivacidade, né, esse período e os fatos que aconteceram ali, ela foi pesquisar. E aí, quando ela folhava ali alguns livros que tinham imagens de filmes, o garoto apontou direto para um filme ali do Night After Night, que foi estrelado ali em 1932 por Mae West. O menino foi lá e apontou esse filme e falou assim, apontou pro personagem ali, né, da foto, e falou: esse aqui sou eu.
E aí que começou essa jornada atrás dessa reencarnação passada. Só que esse personagem que o Ryan, que o menino apontava ali do filme, ele não era tipo nenhuma estrela principal do filme, ele nem tinha falas no filme, ele era mais um figurante, um personagem secundário ali. E eles descobriram que esse ator chamava Martin Martin. E o Martin Martin, ele chegou a fazer alguns papéis ali, mas ele não se tornou assim muito artista. Ele foi mais um agente, né, que fazia as transformações de pessoas comuns para se tornarem artistas. E o menino Ryan começou a trazer detalhadamente desde a rua que o Martin Martin morava, quantas irmãs ele tinha, com que idade ele morreu, como foi a sensação que ele sentiu, né, durante essa passagem. Na época que isso veio à tona na imprensa, o pessoal ficou louco, ele deu 1000 entrevistas, falou sobre isso várias vezes e realmente, gente, esse caso é bizarro. Assim como a outra história do Luke, que também é bem parecida e também bem estranha. O Luke é um garotinho lá de Ohio, nos Estados Unidos, que com 5 anos começou a nomear os objetos e os brinquedinhos dele de Pam. E aí, beleza, a mãe inicialmente não deu muita atenção, mas um dia ela resolveu perguntar: quem é a Pam? O garotinho falou: a Pam sou eu morri, cheguei lá no céu, Deus me mandou voltar pra cá, e quando eu acordei eu era um bebê e aí você me chamou de Luke. Você imagina a cara dessa mãe quando ele contou essa história, né? Gente, olha a cara do menininho, que gracinha. E a mãe dele deve ter ficado super surpresa assim com essa história, e aí começou também a se desenrolar tudo sobre essa tal de Pam. E aí o garotinho falou que morava lá em Chicago, que costumava andar de trem, e aí quando questionavam, né, como que ele morreu, ele falou que tinha sido através de um incêndio. E aí ele fez tipo um movimento com a mão, assim, como se ele estivesse mostrando pra mãe, né, que ele tinha pulado da janela. E aí a mãe dele decidiu procurar quais incêndios que tinham acontecido lá em Chicago, e ela descobriu que teve um incêndio no Paxson Hotel em 1993, que a maioria das pessoas envolvidas, né, nesse acidente eram afro-americanos. E aí ela foi perguntar pro Luke qual que era a cor da pele dele quando ele era Pam. E ele respondeu: eu era negra, ué. Nesse acidente, mais de uma dezena de pessoas morreram e dentre as vítimas tinha uma moça chamada Pamela Robinson, de 30 anos, que quando visualizou ali que tinha incêndio, ela pulou da janela do hotel. Esse garotinho, ele participou de um programa de televisão também, que foram colocados ali à disposição várias vítimas desse acidente e pediu para ele localizar quem seria ele nessa vida passada. E pasmem, ele apontou justamente para Pamela Robinson, mesmo sem saber ler, sem escrever, ele apontou e falou: essa daqui sou eu, era eu. Será que aqueles garotinhos então passaram pelo rio Lete sem tomar nenhuma gotinha daquela água do esquecimento? Na minha visão, as crianças elas estão mais preparadas hoje, com as frequências da Terra mais elevadas, para fazer esse acesso. Esse acesso ele tem feito de forma muito precisa e muito detalhada. Mas eu aposto que você deve ter uma história também desse acesso aos seus registros akáshicos quando você era pequena. Eu me lembro, quando eu era bem criança, eu devia ter uns 5, 6 anos mais ou menos, que eu tava meio que deitada no chão com as pernas assim para cima da cama, num momento bem relaxado, sabe? E eu lembro de ficar pensando sobre os meus sonhos. Eu lembro de ter uma sensação, e isso nunca ninguém me falou, tá, gente? De que o mesmo lugar que a gente visita nos sonhos é o mesmo lugar que a gente vai quando a gente morre. E eu tinha essa sensação muito clara, e era assim, uma sensação de que tem uma experiência quando a gente tá dormindo, tem uma experiência quando a gente morre. É como se a gente tivesse uma vida aqui e uma vida lá. E isso pra mim era muito claro. E também eu tinha amigos imaginários, eu desenhava os meus amigos imaginários. Para os meus pais devia ser muito estranho. E você, tem alguma história sua mesmo, na sua infância, ou do seu filho, seu sobrinho, que você achou que tivesse de fato acessado esses registros akáshicos? Conta aqui pra mim nos comentários que eu adoro saber essas histórias. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e se vocês gostaram, deixa aqui o seu like. E não esquece também de se inscrever aqui no canal, que isso é bem importante pra gente. E eu te aguardo nos próximos vídeos.